Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um filme que é muito mais do que parece. Poder Além da Vida não é só uma história de superação, é quase um manual de instruções, sabe? Um passo a passo para a gente aprender a dominar a própria mente e liberar nosso verdadeiro potencial. E para começar, fica aqui uma provocação. E se o maior desafio, aquele gigante que parece impossível de derrubar, não estiver do lado de fora? E se ele estiver aí dentro, na nossa própria cabeça? É exatamente sobre isso que vamos conversar. Bom, só para situar todo mundo, estamos falando daquele filme de 2006, O Poder Além da Vida. Ele é baseado na história real do Dan Millman, que é interpretado pelo Scott McLoughlin. E a vida dele vira de cabeça para baixo quando ele encontra um mentor, o Sócrates, que é interpretado de forma brilhante pelo Nick Nolte. São esses dois que vão guiar a gente por uma jornada de desconstrução total. E essa jornada toda começa por um lugar bem específico: a necessidade de quebrar a ilusão do que a gente entende por sucesso. Quando a gente olha pro Dan no começo do filme, parece que ele zerou a vida. O cara é um ginasta super talentoso, popular, tem tudo que a sociedade diz que é o ideal. Só que por trás dessa fachada, a verdade é outra, né? Ele vive atormentado por pesadelos, uma ansiedade que não larga dele. No fim das contas, ele tem tudo, mas não tem o essencial: paz. E é aqui que o filme escancara o conflito dele. É uma batalha entre o ego e a alma. De um lado, o ego está focado no ter, a medalha olímpica, o reconhecimento, a aprovação dos outros. Do outro, a alma só quer o ser, encontrar a paz, viver o presente. O Dan está completamente preso nesse jogo do ego, sabe? Naquela ânsia de provar que é o melhor, e isso corta totalmente a conexão dele com o poder que ele realmente tem. É aí que o Sócrates aparece e dá um nome bem direto para tudo isso que está na cabeça do Dan: lixo. É isso mesmo, lixo. Toda aquela preocupação com a competição, as memórias dos erros, as crenças de que ele não é bom o suficiente, tudo isso é só lixo mental ocupando um espaço precioso, um espaço onde o verdadeiro talento dele poderia brilhar. Então, como é que se começa a limpar esse lixo todo? Aí vem a primeira grande lição do Sócrates, que é uma verdadeira virada de chave: descobrir o poder do agora. E a forma como o Sócrates ensina isso, nossa, é uma das cenas mais icônicas do cinema. Para calar aquela mente barulhenta do Dan, ele simplesmente o joga de uma ponte. É um susto, claro, mas a lição é genial. Porque durante a queda, não dá tempo de pensar na medalha, no treino de ontem, em nada. Só existe aquele segundo. Só existe o presente. A metáfora é perfeita, né? E essa ideia se conecta com um conceito fundamental: o nosso ponto de poder. O único momento em que a gente pode de fato criar algo novo ou mudar o rumo das coisas é o agora. Não é no passado, que já foi, nem no futuro, que ainda não existe. É só aqui, neste exato instante. E essa frase do Sócrates resume tudo de um jeito incrível. É quase um mantra para a gente se trazer de volta para o presente. Onde você está? Aqui. Que horas são? Agora. O que você é? Este momento. Parece simples, mas é algo que tem o poder de mudar tudo. Bom, e aí a história dá uma guinada daquelas. A gente chega num ponto que parece uma tragédia, mas que o filme nos ensina a ver de outra forma, como uma ponte de incidentes. Justo quando Dan está começando a entender as coisas, pá, acontece o impensável. Ele sofre um acidente de moto terrível que estraçalha a perna dele. E o diagnóstico dos médicos é uma sentença: a carreira de ginasta acabou. É o fundo do poço. O fim de tudo que ele conhecia e valorizava. Mas, e aqui tá a grande virada de percepção. O que parece o fim do mundo é, na verdade, um começo. O acidente é essa tal ponte de incidentes. É um evento que serve como um catalisador, sabe? Ele destrói o antigo Dan, aquele cara arrogante focado no ego, para que algo muito mais forte e verdadeiro possa nascer. No fim, a tragédia era o caminho. Como ele não podia mais treinar o corpo, o Danny foi forçado a fazer algo novo: treinar a mente. Ele começa a usar a técnica do agir como ser, e ela tem 3 passos. Primeiro, aceitar a nova realidade, sem brigar. Segundo, visualizar. Ele passava horas imaginando em detalhes a perna se curando. E terceiro, talvez o mais importante, sentir. Sentir a força, a saúde, como se a cura já fosse real. E todo esse processo nos leva à lição final. E essa é, talvez, a mais sutil e avançada de todas: a arte da entrega. No final do filme, quando o Dan volta a competir, a gente percebe que algo fundamental mudou. A medalha, ela virou um detalhe, não era mais o objetivo principal. Ele finalmente entendeu que a alegria não estava lá no pódio, mas em cada segundo do caminho para chegar até ele. A jornada se tornou o verdadeiro prêmio. Isso é a entrega. Mas calma, entregar não é desistir, muito pelo contrário. É confiar.
É sobre fazer a sua parte, com total presença e dedicação, e depois soltar. Soltar o controle sobre o resultado. É parar de lutar contra a maré e começar a fluir com ela. É nesse estado de desapego que as coisas mais incríveis acontecem. Então, no fim das contas, o que essa história toda do Dan tem a ver com a nossa vida? Onde é que está o guerreiro dentro de cada um de nós? A grande lição que fica, o resumo de tudo, é esta. A batalha de verdade nunca é lá fora. Não é contra o concorrente, nem contra quem critica o nosso trabalho. A luta real é para silenciar aquelas vozes dentro da nossa cabeça. A voz do medo, da dúvida, do acho que não consigo. E para fechar, fica uma reflexão. Olhando para a nossa própria jornada, para os nossos sonhos e desafios de hoje, quais são os gigantes que o nosso guerreiro interior precisa enfrentar? A resposta, como o filme nos ensina lindamente, está sempre no mesmo lugar, no único lugar onde temos poder: aqui e agora.